Gente, boa tarde. Boa tarde, meu povo. Vamos chegando por aqui para nossa live de quarta-feira hoje, onde nós vamos estar falando com a salgadeira Sônia, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ela vai estar contando um pouquinho a sua história para nós, de como os salgados de baixo custo mudou então a vida dela. Analice, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Tá conseguindo me ouvir bem? Se tiver, dá um coraçãozinho aí para mim saber se você está me ouvindo. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Preciso saber se estão me ouvindo. Nós estamos abrindo agora, né, uma série de lives com salgadeiros e salgadeiras de sucesso. Nós estamos abrindo essas lives pra gente, então, estar contando a história dessas salgadeiras, como é que os salgados transformaram a vida delas, como é as dificuldades que elas passaram nesse momento, os problemas que eles tiveram, né? E o que o salgado trouxe, então, de vantagem. Vamos aguardar um pouquinho para a Sônia entrar, que ela já deve estar entrando para estar... Deixa eu ver. Maura, seja bem-vinda, Maura. Maura é uma salgadeira. Tudo bem com você, meu amor? Está me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, me mandem aí um coraçãozinho, um tchauzinho, qualquer coisa assim que sinaliza que vocês estão me ouvindo, que eu estou de fone e não sei se vocês estão me ouvindo. Sônia. A Sônia entrou. Ela vai me mandar a solicitação aqui pra gente estar então, né, para entrar ao vivo aqui comigo. Tudo bem, Maura? Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Boa Olá, tarde. Sônia, tudo bem? Bem, Tá conseguindo me ouvir? Eu não tô te ouvindo, calma lá. tá me ouvindo? Calma lá, gente. Live segundo o Ney Araújo é para dar errado. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Espera aí. Tá me ouvindo? Espera Pera aí. lá. Pera lá. É normal. Segundo, fala comigo, Sônia, para mim ver se você tá me ouvindo. Olá, tudo bem? Espera aí que eu vou pôr o fone de ouvido. Calma lá, gente. Segundo um dos meus orientadores, né? Ele me diz o seguinte, que live foi feito para dar errado. Tá me ouvindo? Ainda não, espera aí. Não? Pera lá. Deixa eu tirar esse fone aqui agora. Tá me ouvindo agora? Só um minuto. Conseguiu? Oi? Não? Oxi. Você está Pera me lá, ouvindo? pessoal. Você agora tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você está me ouvindo? Agora estou. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. É um Obrigada. prazer estar conversando com você. Gente, como eu disse para vocês, nós estamos abrindo uma sessão de lives para contar a história de salgadeiros e salgadeiras que trabalham com salgados, né, de baixo custo, salgados de R$1, R$1,50, a partir de R$1, né? E vamos então contar a história dessas salgadeiras e desses salgadeiros. E hoje a nossa convidada é a Sônia. A Sônia, ela é dona de uma lanchonete no Parque São Jorge, a maior lanchonete de salgados de baixo custo, né, Sônia? Sim. Deixa eu perguntar para você. Antes de você trabalhar com salgados, você trabalhava com o quê? Eu trabalhava num laboratório de prótese. Laboratório de prótese? Sim. E parou com a prótese por quê, Sônia? Porque na época
tinha cansado, e aí eu resolvi trabalhar com restaurante, né? Uhum. E aí começamos com salgados. E agora eu quero saber de você, há quanto tempo que você trabalha com salgados? 10 anos. 10 anos. Só salgados de R$ 1? A partir de R$ 1. De R$ 1, 1,25, 1,50, 2,50, 3,50. Uhum, você faz uma mesclagem de salgados, né? Sim, Todos os tipos exatamente. de salgados você faz? Salgado, tanto frito como assado, pastel. Uhum. E como que você vai. Deixa eu te perguntar outra coisa. Porque eu venho conversando direto com os meus alunos, né? Com o meu pessoal, e eu vejo assim. Há 10 anos atrás, o que que te levou então a pensar em trabalhar com salgados de R$ 1? Bom, primeiramente trabalhar para mim mesmo, né? Para não ficar trabalhando para os outros, né? Ser dona do meu próprio negócio, né? E Sim, também liberdade financeira, liberdade para fazer minhas coisas, outras coisas que eu tinha que fazer, e ser dona do meu próprio comércio. muito bem. O que que Ajudar, aconteceu? Oi? ajudar minha família, ajudar meu pai, minhas irmãs, financeiramente, ajudar todas as pessoas que precisavam de mim, eu não poderia ajudar. Aham. Mas às vezes até uma pergunta indecorosa eu vou te fazer, mas quando você fala em ajudar financeiramente, né, ajudar a sua família, né, ajudar as pessoas próximas de você, eu quero saber de você o seguinte, mas a profissão de protética, né, querendo ou não, ela é reconhecida. O que que aconteceu então para não ter esse reconhecimento? Não, então, eu gostava muito de trabalhar com laboratório de prótese, trabalhar onde o laboratório onde eu trabalhava, entendeu? Só que o que eu ganhava lá não era o suficiente que eu queria ganhar, entendeu? O que eu precisava ganhar. Então, foi aonde eu decidi trabalhar para mim mesma, Como é que né? você descobriu, então, essa vocação para salgados de R$ 1, salgados de baixo custo, Sônia? Aí é o seguinte, é uma longa história. Uma sócia minha, uma moça, falou que trabalhava com salgados, entendeu? E aí ela me ensinou a fazer os salgados, tudo mais, até o início de tudo. E depois eu fui aperfeiçoando, aprendendo, melhorando cada dia mais e chegou aonde nós estamos hoje, certo? Nossa, que maravilha! E Olha, dentro desse. Hã? foi uma batalha, viu? Foi uma loucura, viu? Quando você começou? Você começou já em ponto próprio? Você começou na sua casa com salgados? Ou Não, você alugou um não, ponto? a Tinha uma gente alugou um ponto. estrutura já? Não, não tínhamos nada. Começamos do zero, totalmente do zero. Começamos o seguinte, alugamos um ponto. Na realidade, a gente não tinha nem o dinheiro total para pagar o aluguel. A mulher esperou uma semana para receber o nosso aluguel. E a gente comprou algumas coisas, tudo de pouquinho, e começamos a trabalhar, entendeu? Não tinha nada direito ainda. Inclusive, nós temos as fotos que depois nós vamos mostrar do início da nossa lanchonete, como que foi a primeira lanchonete, para chegar ao que nós chegamos. Entendeu? Foi tudo E qual que foi a sua maior dificuldade na época? a maior dificuldade foi, com certeza, fazer os salgados, porque a gente não tinha conhecimento ainda dos produtos, mercadoria e tudo mais. Foi tudo muito difícil, a gente perdeu muita massa, muito recheio, até chegar onde nós aprendemos hoje, foi difícil. Perdemos muito mesmo. Muito material. Gente, na realidade, isso que a senhora está falando é o que acontece com a maioria das pessoas, entendem? Elas primeiro criam um sonho, né? Uma expectativa, porque foi o que aconteceu comigo também, né? Você trabalha para outras pessoas e chega no final do mês, você acaba não vendo o resultado. Você tem ali o seu salário e seu salário acaba sendo contado, né? E daí você não consegue fazer um planejamento, não consegue obter um resultado. E daí, quando ocorre essa oportunidade de você trabalhar com o salgado,
a maioria das vezes as pessoas não acreditam, né? Acreditaram em você, Sônia? Bom, então, foi uma coisa muito engraçada, sabe? Até gostosa de falar. No começo, a minha família foi a primeira pessoas a não acreditar que ia dar certo. As pessoas, minha família, falaram, você que tá louca, mexer com salgadinho de R$ 1, não vai dar nada, isso daí é loucura da sua cabeça, você está fazendo investimento errado, você poderia trabalhar com outras coisas que você sabe, né? Aí eu falei, não, mas é o que eu quero fazer, é o que eu quero dar continuidade, entendeu? E foi uma estufinha pequenininha, de quatro bandejas só, 3 mesinhas, 2 jogos de mesa, entendeu? Tudo na mão, tudo manual, tudo difícil. Não tinha como carregar esses materiais, aí eu tinha uma motinha, uma Disney de 100, eu buscava no mercado, no atacadão, 2, 3 pacotes de salsicha, 2 pacotes por dia, e aquilo ali, óleo, era muito difícil mesmo. Até mesmo a clientela, entendeu? Até pegar os clientes, confiar no seu produto, confiar no seu trabalho, demora um pouco de tempo. Mas, graças a Deus, estou aí, estou Demora, trabalhando, né, gente? 10 anos, e estamos levando aí, entendeu? Né? Hoje tem uma Demora. enorme, graças a Deus. Isso. As pessoas, elas pensam assim, Sônia, que vai começar a trabalhar com salgados e já vai começar a adquirir uma renda muito alta, muito rápido. E a gente sabe que existe um prazo de tempo, porque você, então, tem que começar, gente, eu sempre falo, quando você planta uma árvore, primeiro ela vai crescendo, ela começa a dar frutos, né? E esses frutos, primeiro você vai começar a colher os frutos de baixo, que são os de mais fácil acesso, né? E com o tempo, você vai aperfeiçoando e vai então colhendo os frutos mais altos, até chegar num patamar onde que você já está no topo, já necessitando plantar outra árvore para colher mais frutos, porque você já colheu aqueles frutos ali, toda aquela árvore, né? E com salgados é do mesmo jeito, né, Sônia? Exatamente, exatamente. É tudo devagarzinho, sabe? Cada dia uma coisinha, cada dia um cliente, cada dia Deixa eu te perguntar uma coisa. É uma dúvida assim que o pessoal sempre me pergunta, sabe? Gislene, você tem modeladora de salgados? E eu sempre falo, eu tenho modeladora de salgados sim, mas a minha modeladora de salgados, para salgados de baixo custo, eu não utilizo, eu só faço a salsicha com ela. E daí eles me questionam por quê, né? E eu quero perguntar para você, você também tem modeladora? Hoje você já tem modeladora ou foi o primeiro investimento que você fez? Foi numa modeladora de salgados? Foi, tem a modeladora sim, entendeu? Inclusive, ela para mim, hoje, na minha lanchonete, até eu vi já algumas likes suas também, você dizendo, que na realidade ela serve para mim, eu gosto de fazer só a salsicha. Por quê? Porque ela, para mim, não tem muita serventia. Tem assim, se eu fosse fazer os mini salgados, por causa do recheio, que ele tritura muito o recheio, tem muito cliente que não gosta, mas na realidade o meu salgado hoje é feito só a salsicha, porque o tempo que eu levava antes para fazer, vamos imaginar aí 4, 5 pacotes, em 2 horas de serviço, hoje eu faço em 20 minutos, entendeu? Então é muito mais rápido o processo. Mas por que você não utiliza ela? Porque vamos ver se se o seu pensamento é igual ao meu, né? Se você me acompanha, é bem provável você já ouviu falando por que a gente não utiliza modeladora, né? Para modelar ali os travesseirinhos de carne, os presuntos. Então, eu gosto de trabalhar com todo manual, entendeu? Eu gosto de trabalhar com todo ele manual, porque, primeiramente, a carne, quando eu trabalho com a carne moída, ela não sai triturada, ela já sai aquela carne mais inteira, o frango desfiado a mesma coisa, o presunto e a mussarela a mesma coisa, entendeu? E na máquina ela vai sair muito triturado, tudo mastigado, vamos dizer assim. Então, há muita reclamação aqui na minha região, não tem nas outras regiões. Em questão de custo, você acha que na modeladora ela vai render mais ou você vai ter mais gastos? Não, vou ter mais gasto, bem mais gasto. Na mão, manual, ela economiza muito mais. Gente, porque na mão, quando a gente produz nosso salgado manualmente, o que acontece? Nós controlamos então a massa e controlamos o recheio.
A gente consegue ali modelar pelo tamanho, pela grossura da massa, pela quantidade de recheio que nós vamos pôr em cada salgado, não é verdade? Então, por medidas de colheres, medidas de gramas, a gente consegue, então, padronizar o custo dos salgados nessa modelagem. E na modeladora nós não conseguimos isso. Eu não sei você, mas aqui a minha, a quantidade de frango que eu usava para mim produzir 200 coxinhas, na modeladora eu usava para produzir 80. E eu fiz o teste em carne, fiz o teste em presunto, fiz um teste em coxinha, porque o custo é muito maior, a não ser que você, então, trabalhe, consiga trabalhar com salgado mais caro, né? Ou com a demanda muito maior, né, Sônia? Eu acredito que com a demanda muito maior, poderia até pensar na modeladora. E mesmo assim, que você não preocupasse ali com a qualidade do salgado, né? Porque eu sempre falo, a qualidade do salgado é o que fideliza a sua clientela, não é verdade? Exatamente, exatamente. Você preza a qualidade do salgado? Muito, muito. Muito. Sônia, e hoje, durante 10 anos, depois que você está trabalhando com salgados de baixo custo, o que o salgado de baixo custo te trouxe de benefício na sua vida? Você pode falar para as outras pessoas? Posso sim. Bom, primeiramente, trouxe a minha liberdade financeira, né? Segundo, muita coisa que eu queria adquirir, consegui, através do salgado, eu consegui. Primeira coisa, minha lanchonete, porque era alugada, era um ponto de aluguel, que tinha que pagar uma mensalidade todo mês, tive que aí, já saí do aluguel, consegui... Você já saiu do aluguel? O ponto é seu. Eu mesmo construí tudo certinho, entendeu? E tudo com recurso do salgado? Tudo do salgado, entendeu? Gente, olha que maravilha. Tinha uma bizinha 100, depois dessa bizinha 100 já comprei um carrinho, entendeu? Para poder carregar os materiais da lanchonete e tudo mais, para me passear, andar, fazer as coisas. Né? Então, graças a Deus, me ajudou bastante. E hoje você trabalha com quantas pessoas? Você só tem uma lanchonete, Sônia? Duas lanchonetes. A segunda eu abri agora recente. Tem 30 dias. Tem 30 dias, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Nesse caminhar seu, o que de benefício trouxe para sua família? Bom, eu acredito que vários, né? Porque todas elas, minhas irmãs trabalhavam para fora, outra fazia outras coisas, e eu trouxe todas para trabalhar comigo, entendeu? Uma das minhas irmãs estava parada, a outra também. Nesse intervalo, a gente montou a lanchonete para elas também, entendeu? A Sueli, a Silvia. Aí, depois de um certo tempo, minha irmã teve que parar a lanchonete dela, ela ficou 2 anos, um problema de saúde, voltou a trabalhar comigo. A outra, a mesma coisa, entendeu? E continua trabalhando comigo. Hoje, vamos ver no dia de amanhã. Hoje você tem quantos funcionários nas duas lanchonetes? Então, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje eu estou com 6 funcionários. Né? 6 funcionários, né? 6 funcionários com salgados. E tira uma dúvida. Gente, o pessoal que está assistindo, que quiser tirar dúvidas com a Sônia, pode mandar pergunta que eu vou falando para ela, tá? Vou falando e ela vai respondendo, porque às vezes o que eu estou perguntando não é a dúvida de vocês. Então é interessante que tirem as dúvidas de vocês, porque é interessante escutar a história de outra pessoa, como que aconteceu na vida dela, o que trouxe de benefícios, né? E no meio dessa pandemia, Sônia, como que você está fazendo? Ui, meu Deus do céu, nem pode falar esse nome, senão a nossa live cai. Pelo amor de Deus. No meio dessa situação que o nosso Brasil está vivendo aí. O que trouxe para você de benefício? Bom, aqui realmente está um pouco, né, tranquilo, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente continua levando, trabalhando, a gente não pode parar, né? Mas, caiu o movimento?
caiu um pouquinho, mas não tanto não, mas caiu, sempre dá aquela queda, né? Uhum. Mas vai passar tudo isso, nós vamos todo mundo se reerguer de novo aí, né? Mas por outro Sônia, lado, você dá cortesia para os seus clientes? Como que é? Conta para nós como é que você faz para fidelizar os seus clientes, porque quero saber também do posicionamento da sua estufa, se você segue o posicionamento de estufa que a gente sempre conversa, sempre fala, seu posicionamento de estufa, atendimento. Você pode estar falando para a gente como que é feito isso na sua lanchonete? só um minuto, peraí. Eu vou falar. Deixa eu pôr para carregar meu celular aqui. Tá, deixa Uhum. eu te falar. O meu posicionamento na estufa, sigo você, né? Lógico. Sempre do lado de fora, quase na beirada da rua, na calçada já, entendeu? Minha área é bem grande. Eu tenho uma área de 5 por 8 aqui, bem grande mesmo, mas mesmo assim eu não só jogo mesa para tudo quanto é lado, minha estufa na beirada da rua. Bem posicionada mesmo, num lugar bem Pode estratégico. falar. E a cortesia que eu passo da minha lanchonete aos clientes são a maionese temperada e o ketchup. Sônia Maura está perguntando para você o seguinte, em relação a massas e recheios com salgadinho real. No começo, qual que foi o seu problema? Qual foi a sua maior dificuldade? Várias. Bom, primeira coisa que eu, no meu caso, a gente tinha um problema muito sério, era me acertar a massa, né? Um dia saía mole, outro dia saía dura, outro dia faltava sal, tempero, outro dia já a massa já desandava tudo, não dava nada certo, se jogasse na parede grudava. Ora, era uma confusão. Não conseguimos modelar a coxinha como deveria modelar, a risólia sempre abria, que a gente não tinha um jeito certo de fechar ela. Hoje não. Hoje a gente já aprendeu as técnicas certas de fechar um risório, fazer uma coxinha. A massa também, o recheio. A massa tem um segredinho aí, sabe? Mas o tempo você vai aprendendo qual que é o segredinho dessa massa. Vai fazendo, 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 perdendo, fazendo, perdendo, você chega lá. Mas a única coisa que eu falo, que eu sempre digo, eu acho que a Gislene também fala a mesma coisa, né, Gislene? É o quê? Sempre fazer a sua massa de medida. Toda medida. Medir o trigo, medir o Toda. leite, a água, medir tudo. Tudo. Tudo na medida. Se você for seguir a medida, você vai chegar lá. Entendeu? Isso Hoje, mesmo, gente. a minha receita hoje ela é toda na medida. Tem o trigo tudo certinho, o leite tudo certinho, a água tudo certinho. Então, não tem segredo. A Isso minha mesmo. massa... Interessante. Você falou uma interessante, uma coisa interessante que os meus alunos sempre perguntam, né? Se eu utilizo leite, eu sempre falo que do cuidado do leite na massa, né? E sempre falo para eles, eu oriento, não tem ainda todo um acompanhamento, faça o seu salgado só com água, né? Em questão Uhum. de uma economia e outra questão também de perca. Você já teve problemas com massa feita com leite? Já, já. E não foi só uma vez, não, foi por várias vezes. Entendeu? Muitas vezes mesmo eu perdi, porque o leite, se você deixa aí o freezer, às vezes, só no resfriador, dependendo da caloria, já aqui no meu, onde eu moro, é muito quente, entendeu? Muito quente mesmo. Então, a temperatura, às vezes, se você deixa muito fora da geladeira, muito fora do freezer, já dá problema depois. Então, é complicado. É complicado. Já perdi muito, já. E seu Muito mesmo. salgado? Seu salgado ele é congelado ou ele é resfriado? Resfriado. Por que que Resfriado. você trabalha com salgado resfriado? Bom, eu trabalho com salgado resfriado porque a primeira coisa que eu faço aqui na minha lanchonete, a minha produção é diária, né? Todos os dias. Então, não há necessidade de eu congelar, né? Não tem necessidade. Então, eu trabalho com ele só resfriado. Uhum. Mas você faz sua produção diária, Sônia, tem um porquê ou não? Bom, tem um porquê. Tem um porquê, sim. Todo salgado, quando ele é feito no dia, ele sempre a durabilidade dele é melhor. E outra coisa, o salgado é mais gostoso, né, gente? Do que o salgado congelado.
né? Com certeza. E outra coisa que eu sempre falo para o meu pessoal, né? É o seguinte, em relação ao salgado congelado, quando você trabalha com salgado no presencial, salgado de baixo custo no presencial, o salgado congelado, na maioria das vezes, gente, você não tira o salgado ali, aquele processo de congelamento dele, não divide ele em pequenas porções, porque se você coloca numa bandeja maior e retira ele para fora, ele precisa de um período de tempo para descongelar. E aí, você imagina ali, você, ainda mais se for massa com leite, né, Sônia? Congela, descongela, congela, descongela. O risco é muito grande de você entregar um salgado já azedo ali para o seu cliente. Então, ainda mais quando você trabalha com salgado ali presencial, eu acredito não, eu afirmo, não dá tempo do salgado aquecer por dentro, né? Você frita ele ali por fora, ele cria aquela camada, logo ele começa a murchar, porque ele começa a descongelar por dentro, e quando seu cliente vai comer, ele está comendo então o salgado congelado por dentro, né? Eu sempre falo em relação aos salgados congelados, para criar, ter essa preocupação de não entregar qualquer tipo de salgado para o seu cliente, né? Principalmente se for congelado, você tem que tirar em porções pequenas para não correr o risco de azedar a massa, o recheio e contaminar o restante do salgado, não é verdade? Exatamente. Sempre tem que tomar um cuidado muito grande. O seu recheio, me explica um pouquinho, ele é um recheio mais seco, um recheio mais úmido, como que você faz seu recheio? Já teve problemas com recheio úmido, não teve? Então, hoje eu trabalho, né? Depois de perder muita carne, hoje eu aprendi que o meu recheio, como o meu salgado é do dia, entendeu? Então eu faço meu salgado com um recheio mais sequinho. Por quê? Porque o recheio molhado, o que acontece? Vai misturar com a massa, vai azedar. Azeda. Então eu trabalho com ele sequinho. Uhum. E você consegue hoje equilibrar massa e recheio? Não entendi. Consegue equilibrar massa e recheio? Consigo. Hoje eu consigo. Uhum. E dentre esses 10 anos, Sônia, que você está trabalhando com salgado, se arrependeu em algum momento? Não, nunca. Planos para o futuro? Me conta. Tem bastante. Tenho bastante. Tem. Vai continuar com salgado? Vou continuar com salgados. Mesmo no meio de tudo isso, né? Gente, eu acredito que vocês não saibam, mas a Sônia é uma das minhas alunas que eu acompanho aqui em Rondonópolis, são uma das lanchonetes que eu acompanho também, tá? Tem ela, essas 2 lanchonetes, mais 4 lanchonetes da minha família também, fora as outras alunas minhas que são de fora, né? Que eu sempre dou acompanhamento para elas em referente ao salgado. A gente sabe que trabalhar com salgados de baixo custo, gente, não é simplesmente, é o que eu falo para vocês. Olha, a maioria tem gente que fala assim para mim, nossa, eu amo o seu conteúdo, mas você fala demais. E eu até começo a rir, eu falo assim, gente, olha só, se eu falo, se eu explico, se eu acompanho, e é tão difícil para a pessoa entender, e depois lá na frente tem problema, e se eu não falasse então, não é verdade? Eu sou aquela professora chata que pego no pé. Eu sou aquela professora chata que cuido de pertinho para ver cada uma das lanchonetes. Tem problema, eu corro lá para ver o que está acontecendo, porque algo está saindo fora do padrão, algo está saindo fora do eixo, então vamos então alinhar. E receitas, meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem 1000 receitas aí na internet. Existem milhares de receitas na internet, mas é o passo a passo, não é, Sônia? É a vivência de cada momento. As pessoas elas têm o pensamento que para começar com salgados de baixo custo precisa de um investimento alto. Você precisou do investimento alto para começar, Sônia?
Então, eu comecei tudo manual, né? Não tinha cilindro, foi na garrafa, não tinha freezer adequado, não tinha fritadeira, não tinha panela, não tinha nada, entendeu? Então, foi tudo na raça mesmo, sabe? Aos pouquinhos que a gente foi adquirindo, comprando, compra um hoje ali, daqui 3 meses compra outro, e foi indo, até chegar nos equipamentos ideal, né? Hoje, graças a Deus, tem todos os equipamentos. Sua lanchonete é toda estruturada? Graças a Deus, todas as Toda duas. estruturada, né? Sônia, deixa eu perguntar uma coisa para você, referente à sua produção de salgados. Você faz o seu controle de produção diário? Seu Faço. caixa diário é feito? Faço todos os dias, todos os dias. Gente, olha, quando eu falo em caixa diário, entenda o seguinte, você tem que ter o discernimento que, por mais que você comece ali vendendo 100 salgados no dia, R$ 100, R$ 80, R$ 50, o seu caixa, ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito todos os dias. Você tem que ir lá, ver o seu estoque de salgados, você tem que verificar ali se você vai precisar comprar produto para o outro dia, para você não pegar o seu único dinheirinho e empatar ali nas suas vendas em mercadoria, depois você não consegue ver o resultado. Por isso é essencial você fazer o controle de produção. Controle de produção nada mais é do que você ter esse cuidado de olhar ali todos os dias a quantidade de salgados que você tem, a necessidade que você vai ter para repor mercadoria para o outro dia. E dessa forma você vai aprimorando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, assim como a Sônia começou, as outras pessoas que eu acompanho também começaram da mesma maneira. Elas começaram com investimento baixo, com investimento pequeno. Você pode iniciar a produção de seus salgados na sua casa. Como quando eu comecei, eu não tinha uma estrutura de uma lanchonete. Então eu produzia na minha casa e levava da minha casa para minha lanchonete na motinha. Entendeu? Eu produzia na minha casa. Depois, com o tempo, que a gente foi aprimorando, comprando maquinários, melhorando. Com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai vendo a necessidade de cada coisa e vai aprimorando cada passo ali em cada instante. A Inês no Amazonas, minha aluna também, ela produz na casa dela e leva o salgado para o ponto de vendas dela. Eu tenho alunas que produzem na sua casa e vendem na sua casa também. Mas, Islene, você pode me falar, eu não quero começar montando uma lanchonete presencial, mas eu quero vender salgados. Tem possibilidade? Tem. Tem. Eu publiquei um testemunho não me lembro o nome dela agora, ela falando que no meio dessa pandemia, ela começou com R$ 70 de investimento. Ela começou com R$ 70 de investimento, comprou os produtos, vendeu, fez 80 salgados no outro dia. Ela pegou esses 80, ela reinvestiu de novo, e ela foi fazendo assim. Hoje, com menos de um ano, ela está vendendo em média, por dia, 450, 500 salgados diários todos os dias, sem necessidade de trabalhar com estufa no presencial. As vendas dela são basicamente lista de transmissão e pelo Instagram. Então, assim, não é desculpa, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, ela sempre procura primeiro uma desculpa na frente. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Ah, isso não é para mim, não. Ah... Outra coisa, Sônia, por que seus salgados não são todos de R$ 1? Então, tem variedades, né, como eu disse, né? Até mesmo porque com essa pandemia, com as altas dos produtos, que a gente hoje está aí tudo caro, né? Vai no mercado, tudo lá em cima o preço. Não tem como manter mais salgado de R$ 1. Não tem como. Mas você tem algum ainda de R$ 1? Tenho ainda de R$ 1 para poder chamar o pessoal. Ah, era isso que eu queria que você chegasse. Gente, todas as vezes que você coloca R$ 1,
Ele é o chama para o seu cliente. Ele faz com que seu cliente preste atenção em você. Exatamente. É uma estratégia onde que o seu cliente ele vai parar para prestar atenção no que você está oferecendo naquele determinado momento. Não é que você é obrigado a manter todos os seus salgados ali de R$ 1, não. Eu sempre falo, precifique os salgados de vocês baseado na produção, nos ingredientes, no que você gasta. Cada recheio, cada produto, cada salgado, cada tamanho é um preço diferenciado. Dessa forma, quando o seu cliente pede, você abre um leque de opções para ele e você vende muito mais. Não é isso, Sônia, que acontece? Exatamente. E o seu atendimento aí na frente? É feito por você ou você tem atendente? Eu tenho uma atendente que fica na frente, mas eu também fico só fiscalizando. Hoje você só fica fiscalizando. Hoje eu só fico enchendo o saco de um e de outro. Que bênção, né? Que bênção. Mas e o atendimento dela? Qual que é a prioridade do atendimento dos seus funcionários aí na frente? Bom, prioridades são todas, né? E pensar, mas prioridade mesmo é vender. É vender. E como que você usa, então, já que você falou em vender, fala um pouquinho como que você faz com que seu cliente compre mais. Bom, é aquele negócio, né? É o chama, né? É o carinho que você tem que ter com ele todos os dias, atenção, dedicação e também preço bom, né? De R$ 1, salgadinho de R$ 1 aí, acima de R$ 1, uma boa conversa com o seu cliente, uma boa intimidade com ele e, querendo ou não, o quê? Dá para ele a maionese temperada e o ketchup que você vai ganhar cliente. Fideliza ele. Maionese temperada, gente, é show. Vocês podem não acreditar, mas ela conquista, fideliza cliente como ninguém. Maionese temperada, ela é maravilhosa. Ela é o chão para o cliente, é onde o seu cliente ali, ele fideliza, ele volta para fazer essa maionese por causa do ketchup. Outra coisa, gente, que eu sempre falo, atendimento. Se não for você que estiver um atendimento na frente, o seu atendente na frente ali, ele tem que pensar e agir como se fosse você. E isso é função sua, orientar. Porque um atendente maltratando um cliente, são 75 pessoas no convívio dele naquele dia que estará falando mal de você, consecutivamente, mais 75 multiplicado por mais 75, olha quantas pessoas não vão estar falando do seu atendimento, porque você não se preocupou, achou que o atendimento lá na frente, lá do seu atendente, não era prioridade ali para você fidelizar os seus clientes. E eu sempre falo para os meus alunos, dê esse carinho, esse cuidado maior aí, esse atendimento mais de perto para o seu cliente. Aproxime mais, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite, eu volte sempre, é um muito obrigada. É o Dona Maria, é o seu José. Ah, o senhor quer uma maionese temperada, quer um molho picante, quer um ketchup. Uma água. Entendeu? Um café, uma água, isso fideliza seu cliente. Outra coisa muito interessante que vocês podem até não levar em consideração é a repetição contínua dos salgados que você tem na estufa. Como, Gislene? Seu cliente, gente, na maioria das vezes, ele chega ali no atendimento, não é verdade, Sônia? E ele pergunta assim, que salgado que é esse aqui? Aí você vai falar um risoles de carne. Se seu atendente falar só um risoles de carne, é bem provável que o seu comprador só vai levar o risoles de carne. Mas se o seu atendente falar, olha só, nós temos esse é um risoles de carne, coxinha de frango com massa de mandioca, presunto e queijo, pastéisinhos de carne, pastéis disso, tem um assado que é esfirro, frango catupiry, joelhinho de salsicha. E essa repetição ela é obrigatória para o seu atendente ali na frente. Quando você se preocupa em repetir os salgados ali, o seu cliente
consecutivamente ele leva mais. É isso que acontece, Sônia? Com certeza, com certeza. O atendente tem que estar afiado no atendimento, afiado. E se o seu tá cliente, ele perguntar, ele não tem que perguntar para você o que tem na estufa. O atendente já tem que, livre, espontânea vontade, já falar para ele de imediato o que tem. É uma obrigação do atendente. Obrigação. Nossa, Sônia, foi um prazer, viu? Estar falando com vocês. Gente, essa é a Sônia. Ela trabalha com salgados há mais de 10 anos. Salgados de baixo custo, salgados de lucrativos, né? Quando a Sônia começou, como ela já disse, ela começou exclusivamente com salgados de R$ 1. Hoje ela tem sim salgados de R$ 1 na lanchonete dela, mas existe uma demanda aí de diversidade de salgados. Sônia, você tem uma coisa que eu quero te perguntar, que eu acho muito interessante, que eu falo direto para os meus alunos. Você tem um cardápio fiel dos seus salgados todos os dias? Tem. Todos os dias o mesmo salgado. Todos os Os dias. mesmos salgados, né? Por que a gente precisa? Quantos tipos de salgados fritos você trabalha? Salsicha, risoles de carne, coxinha, presunto mussarela, salsicha mini, de R$ 1, risoles mini de R$ 1. E o pastel? E os pastéis. Tem um pastel de R$ 1, de R$ 1,50, tem o pastel de R$ 3,50, tem os assados também, e aí tem a torta. Tem a torta também, né? Uhum. Quantos tipos de assados você trabalha? São 5. 5 tipos. E quando você começou com quantos tipos de salgados? 2. É isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa começar com 10 tipos de salgados. Você não precisa se especializar em 10 tipos de salgados. Quanto mais salgados você tem, mais gastos você vai ter para produzir. E se você ainda não domina a sua produção ali de salgados, é um perigo, é um problema. Você acaba perdendo massa, perdendo recheio, perdendo cliente. E acontece o seguinte, desmotiva, né? Essa desmotivação de que eu não consigo, e ainda junta mais pessoas ainda que acaba falando ali para você que você não consegue, que não vai dar certo, que para com isso, né? Então eu falo, vai começar, se especializa em 1, 2 tipos de salgados primeiro. Eu comecei com o de carne, risoles de carne, a coxinha de frango, de batata, entendeu? E depois veio o pastel. Muito interessante. Por que você não continuou com a batata? Então, porque a coxinha de batata, ela murcha muito fácil e ela fica muito feinha, sabe? E aí o pessoal passa para comprar e aí dá uma olhada assim e fala, não, eu não quero essa daí não, porque ela tá meio feinha lá na estufa, tá murchinha lá. O pessoal acha que tá ruim, tá isso, tá passada. Não é, porque é de batata é assim. Ela não fica perfeitinha, bonitinha, ela só fica na hora. Passou 20 minutos, ela já começa a ficar murcha. Eu te perguntei porque eu tive uma pergunta essa semana do pessoal me perguntando sobre massa de batata, né? E eu falei para eles que é isso mesmo, gente, é isso mesmo que acontece. Ela, assim, na hora que você frita ela ali, ela fica muito boa, muito gostosa. Se você fritar na hora, ela fica crocante, muito gostosa ali. Porém, depois, passa de 20 minutos, ela começa a murchar, começa a liberar óleo, porque é comum, é normal na massa de batata acontecer isso, né? Então, por isso, eu não aconselho a produção. Eu aconselho a produção da massa de coxinha de mandioca, porque ela tem uma grande procura, né? A versatilidade dela é muito grande, as pessoas amam, são apaixonadas por coxinha de mandioca, e você consegue fazer uma coxinha de mandioca de R$1,50, R$2, R$1,25, e vende muito, não é verdade? Sim, vende. É muito boa, viu? É muito boa.
Só que tem esse defeito aí, né? E daí, passa uns 20 minutos, ela já na estufa já não tá bonitinha mais. Mas é muito boa a Isso. coxinha de batata. Coxinha de batata é mesmo. Eu já fiz salgado de batata. Eu já fiz, assim, mas eu também eu tenho problema de estômago, então para mim é um veneno batata. Aí quando eu comia tudo bem, depois já começava a me dar azia, então eu cortei, não como não. Acabo não comendo. Mas foi um prazer, Sônia, conhecer, conversar. Na realidade, a gente já se conhecia, igual eu falei para vocês, eu oriento as lanchonetes da Sônia, são acompanhadas por mim aqui em Rondonópolis também, tá? Então a gente sempre está em contato direto, conversando, criando estratégias para poder se manter no mercado, né? E é o que eu faço também com as outras lanchonetes que eu acompanho, eu dou esse acompanhamento. Eu consigo aqui em Rondonópolis fazer isso porque eu moro em Rondonópolis, né? E minhas alunas que são de fora, a gente tem um contato direto pelo curso. Os meus alunos do curso, a gente tem um contato direto na comunidade secreta do Facebook, né? Onde nós fazemos acompanhamento toda semana, e também pelo WhatsApp, onde que está acontecendo ali um problema numa fritura, numa massa, num recheio. A gente acaba conversando ao vivo e acompanhando mais de perto. Mas essa é a história da Sônia, aonde é uma história de sucesso, aonde ela transformou os salgados em vitória na vida dela, em vitória na vida da família dela, né? E dos funcionários que trabalham com ela. E hoje ela contou as dificuldades dela, as conquistas que ela adquiriu até hoje, né? E planejando aí, futuramente, ingressar numa rede de lanchonetes aqui em Rondonópolis. É um prazer estar falando com você. E, pessoal, se você também tem uma história de sucesso, uma história que o salgado fez diferença na sua vida, vamos bater um papinho, vamos conversar, vamos tirar nossas dúvidas. Ou se você tem um sonho, quer trabalhar aí com salgados e está com dúvidas, vamos fazer o seguinte, vamos conversar, vamos tirar um tempinho, vamos fazer essa chamada de vídeo aqui, aonde que eu posso estar te auxiliando para você começar a trabalhar com salgados. Sônia, muito obrigada. Tá, Fica joia. com Deus, que as suas vendas sejam prósperas, que o seu final de semana, se restante dessa semana, seja maravilhoso. E estamos aí mesmo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem aqui juntamente comigo. E nós vamos estar nos falando todos os dias aí. Para quem ainda não conhece, eu tenho um canal no YouTube, Gislene Cabral, pode estar curtindo lá também, se inscrevendo no YouTube, onde lá eu envio as lives, eu envio dicas de produção, tem receitas, algumas receitas também, que você pode estar olhando e acompanhando por lá, e eu estarei de pertinho de vocês auxiliando. Tenham uma ótima tarde de quarta-feira, fiquem com Deus, vamos se falando então. Tá ok, tchau, obrigada.